Eu recebi um e-mail da minha chefe, Ana Maria, me pedindo para fazer várias análises no Excel. E ela me mandou um arquivo que ela baixou do sistema da empresa. O problema é que esse arquivo aqui é gigantesco. O que eu fiz foi colocar ele dentro do Excel e então transformar tudo isso em análise de dados, através de tabelas dinâmicas, gráficos, filtros automáticos que me ajudam a analisar tudo o que está acontecendo e tudo que a minha chefe pediu. Então é justamente isso que a gente vai ver nesse vídeo. Como fazer análise de dados no Excel através de uma base de dados real, de uma planilha real. Então já aproveita, baixa de forma 100% gratuita esse arquivo aqui que eu estou utilizando para você conseguir acompanhar o vídeo junto comigo. E dessa forma vamos aprender como fazer análise de dados no Excel, como analisar informações, como saber quando precisamos acrescentar colunas adicionais no Excel para resolver um problema ou outro, como utilizar tabela dinâmica, como colocar filtros automáticos para nos ajudar a filtrar os gráficos, as tabelas, etc. Como fazer porcentagem a partir de valores para comparar o que foi entregue, o que está pendente, etc, etc. Então, pessoal, vamos lá na prática, passo a passo, resolver este problemão aqui. Para que possamos fazer a nossa análise de dados aqui no Excel, a primeira coisa que precisamos ter é dados, informações, uma tabela, uma planilha com coisas para a gente analisar. E sim, eu já tenho isso e você também, porque na descrição do vídeo eu vou deixar o relatório que eu vou usar nesse vídeo aqui para você fazer junto comigo. E pessoal, o relatório que a gente vai usar nesse vídeo é algo importante, porque é um e-mail que eu recebi, ó, da Ana Maria, da minha chefe, e ela me pediu para fazer uma análise da base de dados de logística da empresa. E aqui está exatamente o que ela pediu e o relatório que ela mandou aqui embaixo, ó. E esse relatório eu vou deixar na descrição do vídeo para você baixar e acompanhar junto comigo, tá bom? Basicamente, o que ela fala? Olá, João, tudo bem? Beleza, né? Estou te encaminhando em anexo a base que ela baixou do sistema. E aí ela basicamente precisa que eu faça uma análise destes dados. Porque ela precisa saber o tempo médio de entrega. Lembrando, tá, pessoal, uma empresa de logística. Porém, professor, mas eu não trabalho com logística, eu trabalho com RH, recursos humanos. Eu trabalho com compras, com vendas, com manutenção, com outra coisa que qualquer que seja. Não tem problema. A ideia de aprender a fazer análise de dados vai te ajudar em diversas áreas. Pode te ajudar muito, tá bom? Então, mesmo que eu esteja aqui utilizando uma base de logística e você trabalhe com outra coisa, não tem problema. A gente vai aprender muita coisa. Gráfico, tabela dinâmica, fórmula. E com certeza pode te ajudar muito no seu dia a dia, independente da situação que você se encontra, né? Tempo médio de entrega, primeira análise que ela pediu. Não tem problema, tá? Você nem precisa anotar essas análises aqui, porque eu tenho tudo anotadinho aqui no meu caderno, a gente vai fazendo cada uma passo a passo. Pedidos entregues e pendentes, frete previsto versus frete real, custo logístico total e satisfação dos clientes. A princípio, quando a gente lê essas análises, talvez fica um pouco abrangente demais. Como assim, tempo médio de entrega, tá? Tempo médio de entrega em relação ao quê? Do pedido, por região, por transportadora, por cliente, por produto, por caminhão. E aí, o que ela quer analisar? Tempo médio de entrega, tá? Ficou muito abrangente, muito talvez genérico, enfim. Então eu vou te mostrar algumas ideias interessantes que dê pra gente fazer nessa análise de dados. Mas bom, pessoal, já vimos que o negócio é sério, né? Temos aqui um e-mail da chefe, precisamos fazer essa análise de dados. Vamos lá então importar esses dados aqui para dentro do Excel. Como que eu gosto de fazer isso? Eu sempre clico aqui em cima, em dados, e então eu venho em obter dados, e no meu caso, estamos, inclusive, utilizando um arquivo de TXT. É um bloco de notas que foi baixado do sistema da empresa. Então eu venho no obter dados, de arquivo, e então de TXT, text, ou CSV. Clica nessa opção, o seu Excel vai abrir para você as pastas do seu computador, você vai pegar esse relatório que você baixou, que eu deixei aí na descrição para você, clica nele, baixa, seleciona esse arquivo agora e coloca aqui no importar. Porque dessa forma, conseguimos pegar aquele bloco de notas e colocar aqui dentro do Excel. É muito mais fácil do que copiar e colar, por exemplo. E uma coisa legal de fazer isso, se acontecer daquele bloco de notas atualizar, ou seja, você deletou aquele e vai colocar outro no lugar, é muito mais fácil de atualizar os dados, porque você já faz tudo, você já faz essa conexão, digamos assim. Aqui o Excel abriu para mim essa janela nova, me mostrando que sim, deu certo a importação. Ó. Já conseguiu identificar e ler os dados. Posso vir aqui para a direita para ver todas as colunas, descer um pouquinho para ver mais linhas, etc. Mas basicamente é isso. Tá vendo que como delimitador, pessoal, isso aqui é muito importante. O meu caso tá como tabulação, e no seu você também precisa deixar. Por quê? Porque estamos usando o mesmo arquivo. Porém, existem vários outros tipos de delimitador. Se eu colocar 2 pontos, olha o que acontece. Aquela base de dados acaba ficando tudo junto numa coluna só. Isso não é o ideal, né?
Porém, quando eu coloco o delimitador como ponto e vírgula, também fica tudo junto. Mas quando eu uso tabulação, fica separadinho, ó, coluna por coluna. Por quê? Porque é o tipo de separação que foi usado no arquivo TXT. Geralmente o Excel reconhece automaticamente, igual aconteceu aqui. Porém, se não reconheceu, você está vendo, opa, tem alguma coisa estranha, está tudo junto na mesma coluna, tenta mexer no delimitador que provavelmente você consegue resolver o problema por aqui. Eu vou simplesmente, pessoal, clicar no carregar. Quando eu clico no carregar, o Excel ele vai pegar aquele bloco de notas, já fez, ó, quase de forma instantânea, e vai colocar aqui dentro do Excel para mim de forma a me mostrar uma tabela. No meu caso, ficou uma tabela verde. Ah, professor, mas eu não gosto da cor verde. Tudo bem, eu sei que é só questão de estética, mas você pode clicar na sua tabela, vir aqui em cima em design da tabela e pegar uma outra cor qualquer, laranja, cinza, amarelo, enfim. Eu não vou mexer em nada, vou deixar assim mesmo porque é só questão de estética, como eu falei. Bom, deixa eu fechar essa janela lateral. Ela apenas me mostra que foram importadas 2.382 linhas, então realmente é um relatório de logística bem grande. Vou fechar essa janela e vamos começar, pessoal, a entender essa base de dados e começar a fazer análises a partir dela. O mais importante é entender o que a gente tem, porque fazer análise, clica e arrasta e faz gráficos, daí qualquer pessoa, digamos assim, consegue fazer. Agora, analisar a base de dados, eu acredito que é muito a questão do entendimento, você entender o que você tem. Então, nesse caso, você lembra a primeira análise que foi pedida lá pela chefe? Tempo médio de entrega. Tempo médio de entrega. Então, vamos ver uma coisa. Qual coluna que me diz o tempo médio de entrega? Será que a gente tem isso? Ó, não estou vendo. Ó, tem data de entrega, data do pedido, centro de distribuição, região, categoria, tipo de carga, etc, né, pessoal? Um monte de informação. Ó, não vi nenhuma coluna que me diz, o tempo de entrega foi 7 dias. Não vi essa coluna aqui. Não tem. Se não tem, o que a gente faz? Não dá para sentar e chorar, né? A gente tem que resolver esse problema. Porém, eu tenho duas coisas muito importantes que podem me ajudar muito. Ó. Eu tenho a data do pedido e a data de entrega. Sabe o que eu consigo fazer com isso? Se eu sei a data do pedido e a data da entrega, acabou, pessoal, eu sei o prazo. Sabe por quê? Qual que é a diferença do pedido para a entrega? É o prazo. Ó, o pedido foi feito no dia 10 e entregue no dia 13. Então demorou 3 dias para ser entregue. Simples, a gente já conseguiu achar o prazo por aqui. Porém, tem que tomar cuidado, porque nem todos os pedidos foram entregues. Como esse exemplo aqui, ó. Tá em aberto, não foi entregue. Por que será que aconteceu isso? Não sei. Tá estranho, né? Ainda não foi entregue. Então, nesse caso que ainda não foi entregue, eu nem vou calcular o prazo de entrega, porque não faz sentido. Como é que eu vou calcular a entrega aqui, ó, se não tem? Qual que é a diferença de uma data para um vazio? Sei lá, infinito? Então não faz sentido nesse caso. Então a gente tem que considerar esses pontos vazios como coisas importantes também, para não utilizar no cálculo, senão vai bagunçar muito. Então lá no final da minha tabela, pessoal, eu vou criar uma coluna nova para me ajudar a fazer esse cálculo aqui. Pode ser, ó, diretamente na coluna ao lado. Não vai lá para a direita, não. Sempre faça ao lado da tabela, quando você vai fazer colunas auxiliares. E não tem problema, tá? Você colocar essa coluna aqui. É algo interessante porque vai te ajudar a fazer as análises que você precisa. Então, nesse caso, eu vou ter que calcular a coluna que eu não tenho, que seria o prazo de entrega. Então, eu vou até escrever algo bem simples, ó, prazo de entrega. Enter. E como é uma coluna nova, pessoal, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de pintar ela com uma cor diferente. Então, vou até selecionar toda essa coluna, pode selecionar tudo mesmo. E pinta de uma cor qualquer diferente, cor que você quiser. Ó. Vou pintar aqui de laranja com texto vermelho. Eu vou aumentar um pouco o tamanho dessa coluna. E nesse caso, você viu que automaticamente, quando eu adicionei uma coluna nova, a própria tabela já puxou essa coluna para a direita. Então agora sim, ó, essa coluna já faz parte da minha tabela. Isso é muito importante, tá, pessoal? Como é que você sabe se faz parte da tabela ou não? Se eu clicar numa célula aqui fora, veja que aqui em cima no meu Excel eu não tenho a opção de design da tabela. Porém, quando eu clico na tabela, olha só, aparece para mim as duas opções, 3, 4, enfim. Aparecem menus novos ali em cima, então eu sei que é uma tabela. Porém, se o seu não funciona de jeito nenhum, vai lá embaixo, ó, no rodapé do Excel mesmo. E tá vendo que tem esse pequeno triângulozinho? Você pode arrastar ele para a direita, porque assim você aumenta a coluna. Ó. Aumenta ou diminui a coluna, se você precisar. Deixa eu voltar lá para o começo e vamos calcular esse prazo de entrega, né? Se eu fizer algo bem simples, pessoal, como igual, vamos fazer uma fórmula, então a gente sempre usa o sinal de igual. Igual, eu vou pegar a data de entrega, tá aqui, ó, a data de entrega, inclusive aqui em cima, na barra de fórmulas, já está mostrando para mim a coluna selecionada. Menos, uso o sinalzinho de menos, a data do pedido. E vou dar um Enter. Automaticamente aqui no final, eu já consigo saber esse prazo de entrega. Ó. 3 dias, 1 dia, 3, 8, 4.
Só que olha que curioso. Olha o tamanho desse número aqui, ó, menos 45.513. Não faz sentido, né? Então, provavelmente, pessoal, o que aconteceu nessa linha é aquela situação onde não tem uma entrega, ainda não foi feito, por algum motivo não entregou esse pedido. Não tem entrega, não tem, então eu não consigo considerar isso daqui. Não tem data, como é que eu vou inventar alguma coisa? Não pode fazer isso, né? Então lá no final, o que eu vou fazer? Sempre que tiver uma data faltante, eu vou deixar isso aqui como vazio. Vazio, como sem nada mesmo. Deixa aqui uma lacuna no Excel, deixa um traço. Mas como que a gente considera esses vazios? A gente vai ter que refazer a fórmula. Então, vamos voltar aqui na primeira fórmula, dar um delete nela. E então, igual, vamos ter que usar uma função no Excel. A primeira que a gente vai ver, a função SE. Ou, como todo mundo gosta de falar, a função C. SE. O que essa fórmula vai fazer? Toda vez que a célula for igual a vazia, C for igual a vazia, não calcula nada. Caso contrário, calcula. Então, basicamente, a fórmula C nos ajuda a automatizar tarefas. Ela vai nos ajudar a dizer quando a célula é vazia e quando não é. Quando for, não calcula nada. Então, deixa eu clicar aqui nessa fórmula C. 1, 2. Teste lógico. C. A data de entrega, ó, clico nela. Toda vez que a data de entrega, pessoal, se quiser até acompanhar pela barra de fórmulas aqui em cima, clica dentro dela. Toda vez que a data de entrega for igual a vazio, como é esse exemplo aqui, ó. E como é que a gente escreve vazio no Excel? Porque só se escrever vazio não funciona. Você tem que abrir aspas e fechar aspas. Sim, abrir e fechar aspas no Excel significa nada, vazio. Então, se a data de entrega for nada, ponto e vírgula, eu quero retornar nada. Então, abre e fecha aspas. Ponto e vírgula. Caso contrário, eu vou fazer o cálculo normal. Data de entrega menos a data do pedido. E dar um Enter. Beleza. Agora, olhando aqui a coluna da direita, a gente já consegue calcular certinho o prazo de entrega. Ó. 3 dias, 1 dia, 3, 8, 4, 1, 3. E quando não tem nada, fica 0. Porém, tem um detalhe. Será que se eu tirar a média disso daqui, porque eu vou precisar saber, certo? Tempo médio de entrega. Será que esse vazio ele vai ser considerado na média? Porque não pode, né? Eu não posso nem considerar esse vazio. Então, se você tem essa dúvida, o que dá pra gente fazer para ter mais segurança no dia a dia? Troca esse vazio por um xizinho, por alguma coisa qualquer. Então, eu vou abrir de novo a primeira fórmula. Não precisa refazer tudo, tá, pessoal? Clica na primeira fórmula aqui, e onde você usou para retornar nada, vazio, você coloca, sei lá, assim, ó, sem data, algo do tipo, e dá um Enter. Beleza, aí fica mais organizado, fica mais profissional até, digamos. Então, aqui a gente tem um prazo de entrega, sem data, prazo de entrega, sem data, e etc. Feito essa primeira coluna, a gente já consegue agora fazer uma análise e entender o tempo médio de entrega. Ah, mas não se esqueça, né? Isso aqui é muito importante. Eu acho que é a coisa mais importante de se fazer. Clica lá em cima no disquete para você salvar a sua planilha e não perder tudo que você está fazendo. Imagina o seu computador desliga e aí você perdeu o que você fez. Dor de cabeça, né? Então, vamos evitar esses problemas. Eu gosto sempre, pessoal, agora que a gente já fez aquela coluna nova, que já entendemos o que está acontecendo, eu preciso de fato, tá? Qual que é o tempo médio de entrega? Preciso saber disso. Dá para fazer por fórmula, por função, mas demora muito. Então eu gosto de utilizar tabela dinâmica, porque é muito mais rápido de fazer a análise. Para isso eu vou clicar aqui em cima, ao lado da página inicial no Inserir. E então, tabela dinâmica. Eu simplesmente vou clicar no OK. E o que o Excel vai fazer? Ele vai abrir aqui para mim uma aba nova. Inclusive ele colocou o nome ali qualquer, né? Eu posso até mudar esse nome, botão direito, renomear e colocar como Análises. Enter. E aqui à esquerda a gente consegue ver a primeira tabela dinâmica. Ainda está vazia, certo? Mas é aqui que a gente vai responder a primeira pergunta. O tempo médio de entrega. E depois, para não ficar difícil de saber o que a gente está fazendo, vamos aqui no cabeçalho já colocar um título para essa tabela dinâmica. Então eu já vou chamar ela de Tempo médio de entrega. Enter. Posso até mesmo, pessoal, aumentar um pouquinho o tamanho dessa célula aqui e trocar a cor, colocar um azul, algo do tipo para ficar mais descritivo, tá bom? Agora, clicando nessa tabela dinâmica, você precisa clicar dentro dela. Aqui à direita você consegue encontrar o que é chamado de campos da tabela dinâmica. E aqui você vai ter, ó, todas as colunas da sua tabela. Inclusive, lá no final, temos também a coluna nova que adicionamos, ó, prazo de entrega. E o que a gente vai fazer com essas informações? Podemos usar estes campos, filtros, colunas, linhas e valores. Basicamente, pega uma informação aqui de cima, clica, segura e arrasta aqui para baixo. E assim a gente consegue mostrar essa informação ali na nossa tabela dinâmica. Deixa eu te dar um exemplo. Deixa eu pegar aqui, ó, prazo de entrega. Clico, seguro e arrasto ele dentro dos valores. Por quê? Quando eu faço isso, o Excel ele vai fazer para mim uma soma, uma contagem, ele vai usar esses números para me mostrar o prazo de entrega. Quando a gente analisa isso na tabela dinâmica,
o prazo de entrega está retornando 2.382. Mas isso daqui é engraçado, porque 2.382 bate certinho com a quantidade de linhas que eu tenho nessa tabela. Então o que o Excel acabou fazendo? Ele não tirou a média do prazo de entrega. Ele não somou o prazo de entrega. Ele apenas fez uma contagem de quantos que eu tenho. Ele contou as linhas. Contagem é contar linhas. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Então por isso que deu 2.382. Mas está errado isso daqui. Eu preciso saber a média. Média. Como é que eu faço a média então no Excel? Vamos voltar aqui embaixo na coluna e valores. Eu clico nesse campo que eu inseri e vou trocar e selecionar configurações do campo de valor. Ao invés, pessoal, de eu deixar como contagem, eu poderia fazer uma soma, o maior valor, máximo, mínimo, mas aqui eu vou optar por média e clicar no OK. Bom, então veja ali que a média retornou 2,28. Então essa é a média das entregas. 2,28 o quê? Dias. 2,28 dias. Porém, tá vendo que tem um número muito grande? A gente pode até mesmo reduzir o tamanho desse número para não ficar muito confuso. Então vamos voltar aqui nos valores e trocar. Aqui não tem mais o que fazer, né? É realmente média. Mas a gente pode ir no formato de número e colocar ele como número com 2 casas decimais. Ou até mesmo com uma casinha decimal só. Já está de bom tamanho. Talvez eu vou deixar assim, hein, pessoal? Uma casinha decimal, ok e ok. Beleza, perfeito. É isso mesmo que eu precisava. Sabe o que é legal? Na tabela dinâmica, você pode até mesmo mudar o nome da coluna. E quando você muda o nome da coluna aqui, aqui também muda o nome para você. Então vamos fazer um teste. Ó. Aqui eu vou deixar como prazo, médio, entrega, dias, entre parênteses. Eu abreviei tudo, né, pessoal? Prazo, médio, entrega, dias. Porque fica mais curto. Enter. Pronto. Quando eu fiz isso, veja que aqui também ele altera o nome para mim. E perfeito, é isso mesmo que eu preciso. Agora vamos pensar no seguinte. Aqui já está o prazo médio de entregas, 2.3. Mas me diz aí, é 2.3 o quê? 2.3 quer dizer que a transportadora fez em 2.3 dias? Ou quer dizer que é 2.3 por um produto específico? Ou 2.3 por região? Então, olha, pessoal, o tanto de análise que falta só no tempo médio de entrega. Porque 2.3 é a média geral de tudo. Mas será que a minha chefe quer saber a média geral de tudo? Bom, fica uma questão, né, para a gente responder. Então, o que seria a minha ideia de fazer com esse 2.3 ou com esse prazo médio de entrega? Tentar abrir ele de formas diferentes. Então, vamos começar com o seguinte. Prazo médio de entrega, 2.3. Beleza, esse é o prazo médio geral de tudo, 2.3. Mas dá para a gente especificar ainda mais. Eu vou criar uma nova tabela dinâmica aqui para o lado, para poder abrir essa análise. Só que eu não vou fazer de novo a tabela dinâmica. Inserir tabela dinâmica, olha o trabalho que vai dar. Então, eu vou pegar essa tabela dinâmica que já foi feita, clico, seguro e arrasto, seleciono, e aí eu vou copiar essa tabela dinâmica. Grava isso daqui que a gente está fazendo, porque eu vou fazer depois de novo. Ctrl C para copiar, clica, pula uma coluna, clica na outra, Ctrl V. Agora, simplesmente nessa tabela dinâmica nova, eu venho aqui no rodapé e vou colocar nas linhas, pessoal. Por que linhas e não em filtros e não em colunas? Porque eu quero organizar em linhas, linha embaixo de linha. Se eu colocasse em colunas, iria organizar coluna ao lado de coluna. E eu não gosto muito, eu prefiro linhas, porque fica mais organizado. E no filtro, abriria para mim uma opção de filtro. Iria mostrar só ali o valorzinho e eu poderia filtrar por transportadora, por exemplo. Mas eu não quero, eu quero ver as transportadoras. Quero ver todas. Então é por isso que eu vou usar as linhas. Eu vou pegar, pessoal, o nome da transportadora. E para eu não ficar tentando adivinhar qual que é o nome da transportadora aqui nessa tabela gigante, eu vou voltar lá na minha base de dados e fica mais fácil de eu tentar localizar por aqui qual é a coluna com o nome da transportadora. Então deixa eu dar uma verificada. É transportadora, bem fácil, né? Que bom, transportadora. Então eu vou voltar aqui nas análises e vou pegar ó, a transportadora. Cadê a transportadora? Aqui, ó, transportadora. Pego, seguro, arrasto e solto dentro das linhas. Agora aquela tabela dinâmica, ó, que era pequenininha, que era essa daqui que a gente viu, agora ela foi aberta pra gente, ó, e expandiu de modo a mostrar várias transportadoras. Porém, pessoal, olha um dado interessante aqui. Tá vendo que tem uma linha vazia que não tá mostrando transportadora nenhuma? Nossa, mas por que isso está acontecendo? Não faz sentido isso daqui. É verdade, também não entendo por que não tem essa linha, por que ela tá vazia. Antes da gente verificar e entender o porquê desse problema, veja que bateu o prazo, ó, 2.3, bateu aqui embaixo com 2.3. Então sim, funcionou o nosso cálculo de média de prazos. E a gente consegue ver, pessoal, que ficou bem
alinhado, né, todas as transportadoras. Ó. A maioria tem realmente esse prazo de 2.3, ó. Tem uma transportadora aqui que é um pouco maior o prazo, a transportadora 4, e tem uma que é mais baixo, ó, que é a transportadora 8. Porém, todos ali ficaram na casa de 2 dias. 2,1, 2,5, 2,3, etc. Ficou ali bem parelho. Porém, aqui é legal que a gente consegue analisar por transportadora. Vamos fazer o seguinte, deixa eu voltar na minha base de dados e vamos entender por que tem transportadora sem nada, vazia. Para isso, eu posso utilizar o próprio filtro da minha tabela. Vou clicar para filtrar a tabela. E lá no final, geralmente fica vazio. Vazio, seleciono, ok. Ah, pessoal, então olha, tem transportadoras vazias aqui. Que estranho, né? Por que isso aconteceu? Vamos verificar a data, se existe data de entrega? Existe, ó. Tem data de entrega sim, ó. Então foi algum erro, alguma coisa que aconteceu que não tem transportadora. Porém, a gente não pode deixar isso no relatório, né? Porque fica estranho. Você concorda? Não tem transportadora. Será que tá certo? Será que tá errado essas linhas aqui? Como é que eu vou considerar isso? Será que eu considero como transportadora não identificada? Ou algo do tipo? Ou será que, quando não tiver transportadora, a gente simplesmente desconsidera o prazo de entrega também? Para não considerar mesmo, para remover essa informação da tabela dinâmica. E aí? O que você acha que fica melhor de fazer? É um ponto de se levantar, né, em consideração. O que eu vou fazer nesse caso, pessoal, como não tem ali transportadora, eu vou desconsiderar do prazo de entrega também. Mas como que eu vou fazer isso? Eu poderia simplesmente selecionar essa última coluna aqui, ó, e simplesmente dar um delete, porque aí remove o prazo de entrega. Mas isso não é a forma mais inteligente de fazer. Por quê? Porque vai que depois, daqui a pouco, amanhã, semana que vem, eu tenha mais linhas e aconteça novamente dessas novas linhas não terem o nome da transportadora. E aí, vou ter que refazer o cálculo de novo? Não, né? Então deixa eu limpar esse filtro da transportadora e vamos melhorar a nossa fórmula C para também ela englobar essa questão da transportadora. É só você clicar na primeira célula que você fez da fórmula e aqui na barra de fórmulas a gente vai incrementar essa fórmula aqui, ó. Clica lá depois do igual, pessoal, antes do C, depois do igual. Depois do igual, antes do C, tá bom? Ali no meio de uma coisa com a outra. Depois do igual, antes do C. Depois do igual, antes do C. E aí você abre novamente mais um SE, mais um C. Aqui eu vou abrir parênteses para poder ativar a fórmula. E vou fazer um teste lógico. Qual que é o meu teste lógico? Teste lógico. Se a transportadora que está aqui, ó, ela for igual, abre e fecha aspas, ou seja, foi igual a vazio, então, ponto e vírgula, abre aspas, eu vou considerar sem data, não vai considerar nada, tá bom? Ou sem transportadora, dá pra gente usar qualquer tipo de critério, né, diferente. Talvez fique até interessante. Sem transportadora, fecho aspas, ponto e vírgula. Porém, caso sim tenha uma transportadora, aí vai fazer toda a outra fórmula C que já estava aqui. E lá no final a gente pode fechar mais um parênteses. Por quê? Porque eu abri o parênteses no começo, então tem que fechar lá no final. Aperto Enter. Beleza, pessoal. A tabela, por padrão, ela já desce a fórmula automaticamente. Só falta a gente saber se funcionou mesmo de fato, né? Então deixa eu filtrar novamente aqui uma transportadora que não tem nada. Vamos pegar aqui, ó. Vazia, ok. Tudo aqui não tem transportadora. Então aqui no final, ó, o status fica sem transportadora. E lembrando que a gente tem dois status agora, né? Tem o sem transportadora, que é o que está mostrando na tela, mas também tem o status sem data. Deixa eu limpar aqui o filtro da transportadora. E, ó, o sem data continua funcionando, tá bom? Quando tem transportadora, mas ainda não foi entregue por algum motivo. Quando a gente volta na tabela dinâmica, aparentemente nada mudou. Nada foi resolvido. Ainda existe esse prazo aqui. Por que isso acontece, hein? Porque a tabela dinâmica infelizmente não atualiza automaticamente. Sim, se você usa, pessoal, o Excel 365, que é o mais recente de todos, pode até ser que você tenha essa opção de atualizar automaticamente. Porém, eu acredito que na maioria dos casos não é a situação. Nem todo mundo tem a versão mais recente do Excel. Então o que você vai fazer? Sempre que a base de dados atualizar, sempre que você tiver novas informações, independente, se você tiver 1000 análises, você vai fazer isso uma vez só. Você vai clicar em dados, atualizar tudo, atualizar tudo. 3, 2, 1. Atualizou, olha só. Então, inclusive aqui agora, atualizou os dados para mim. E aqui ficou retornando esse div, né, que seria divisão por zero ou algo do tipo. Por que isso acontece? Porque não tinha valores. Então, quando for fazer a média, não deu para calcular. E por que a gente não viu esse erro aqui antes? Porque esse valor, pessoal, ele só o valor final. Aqui não, aqui a gente está tendo um descritivo das coisas. Ah, professor, mas será que não dá para melhorar isso aqui para evitar de ficar vendo erro? Sim, tem uma forma muito boa que funciona muito bem. É só a gente clicar no filtro dessa tabela dinâmica
fazer aqui um filtro de valores e ver apenas o que é maior do que 0. Ok, pronto. Agora não vai mais ter erro. Se tiver qualquer valor que seja diferente de 0, erro, qualquer coisa, não vai mostrar. E aqui no caso, pessoal, a gente está vendo 8 transportadoras. Só que se daqui a pouco tiver 9, 10, 11, sim, vai continuar aparecendo aqui, desde que o valor dela seja maior que 0. O que, sim, na prática vai ser, né? Porque o prazo de entrega vai ser maior que 0. Então aqui a gente já conseguiu ver o tempo de entrega geral da situação inteira da empresa, como também o prazo de entrega por transportadora. Só que além disso, sabe o que talvez daria para fazer, que eu acho que fica bem interessante? Poder analisar, às vezes, por mês, por ano, etc. E para isso, pessoal, eu posso novamente pegar a primeira tabela dinâmica que eu fiz, copiar e colar ela aqui do lado. Já aprendemos a fazer isso, né? Copia e cola. Agora, aqui na direita, eu vou adicionar a informação de data de entrega. Não, data de pedido, não. Eu acho que data de entrega faz mais sentido, talvez. É quando, de fato, o cliente recebeu o produto dele. Ou será que a gente faz data de entrega? Data de pedido? Bom, pessoal, ficam dados aí que depende do que você precisa. Data de pedido seria quando o pedido foi feito de fato. E a data de entrega foi quando o pedido foi entregue. Então, sim, pode haver uma divergência, tá bom? Entre uma data e outra. Uma data é mais no passado, outra é mais no futuro. Eu vou considerar aqui, de fato, a data de entrega. Por quê? Porque aí evita de pegar pedido que não foi entregue. Porque nem todo pedido tem data de entrega. Pode ser que ele ainda não foi entregue, ou pode ser que ele nunca vai ser entregue, né? Porque não foi mesmo por algum motivo. Então, vou usar a data de entrega. Clico seguro, arrasto e solto nas linhas. Quando eu faço isso, olha que curioso. Como eu tenho muitas datas, com vários dias, vários meses e vários anos diferentes, o Excel ele entende isso e quebra para mim em anos, trimestres, meses e a própria data que eu coloquei lá dentro. Vamos ver como é que isso fica na prática na tabela dinâmica. Ó. As datas que não foram reconhecidas, ele deixou aqui em cima nessa linha. Depois a gente resolve esse problema, pode ficar tranquilo. E organizou em anos, 24, 25 e 26. Se eu abrir aqui o ano de 2025, eu consigo ter os trimestres. Se eu abrir um trimestre, eu consigo ver os meses. Se eu abrir um mês, eu consigo ver as datas específicas. Mas eu acho que é muita informação. Eu acredito que só por mês já consiga resolver o meu problema. Então aqui embaixo, pessoal, na tabela dinâmica, eu vou pegar a data de entrega, clico e removo. Vou remover o trimestre e remover o ano. Agora eu vou ter uma tabela dinâmica mais enxuta, me mostrando as informações, a variação média de entrega por mês. Porque vai que existe algum momento do ano que as entregas são feitas um pouquinho mais rápidas. E aparentemente isso acontece, né? Dá pra ver que no começo do ano demora um pouquinho mais, depois fica um pouquinho mais rápido e depois volta a demorar mais. Então parece que ali no meio do ano dá uma desafogada, as entregas acontecem de forma mais rápida, mesmo que seja pouca coisa, mas acontece de forma mais rápida, né? E o que dá pra gente fazer agora? Lembrando que tem 2 pontos importantes aqui. Tem que remover esse erro e, além disso, se eu te perguntar qual que é o tempo de entrega em fevereiro, é 2,3. Porém, é 2,3 em que ano? Em 2024? 25? 26? 27? 28? Porque aqui está mostrando todos os anos para a gente. Então seria legal agora, com essas análises que a gente já fez, colocar ali um filtro para poder filtrar por ano que a gente quiser ver. Mas antes da gente fazer isso, deixa eu remover esse erro na primeira linha. Eu clico na primeira linha e então eu venho aqui, pessoal, em filtro de valores e eu quero filtrar só o que é maior do que. Quero ver só o que é maior que 0. E ok, pronto, para aliviar, remover aquele erro. Além disso, agora eu vou clicar. Pode ser na primeira tabela dinâmica. Análise de tabela dinâmica, aqui em cima. E então quero inserir uma segmentação de dados. A partir dessa caixinha nova, eu vou lá embaixo e escolher a opção anos. E então clicar no OK. O que o Excel vai fazer? Ele vai criar para mim uma lista com todos os anos que existem dentro da minha tabela. 24, 25 e 26. E à medida que eu vou trocando aqui o filtro, ó, tá vendo que aqui em cima também vai sendo filtrado para mim? Pois é, porque a gente conectou um filtro com a tabela dinâmica. Mas agora como é que eu faço para conectar essa tabela dinâmica? O filtro, né, com todas as tabelas dinâmicas que eu tenho. Eu preciso clicar com o botão direito do mouse e vir aqui em conexões de relatório. E então marcar todas as tabelas dinâmicas que eu tenho, dar um check nela. E ok. Agora sim, pessoal. Veja que as tabelas dinâmicas vão sendo alteradas para mim, ó, à medida que eu vou trocando aqui os valores. Curioso que em 2026 só tem o mês de janeiro. Tem pouquinha informação, né? Eu posso deixar essa tabelinha, essa segmentação de dados bem aqui no começo, porque não vai atrapalhar nada. E posso, inclusive, na segmentação, trocar a cor dela para uma cor, às vezes, um pouco mais chamativa, mais viva, que dê um pouco de destaque. Vou deixar aqui um laranja, pode ser? E eu queria colocar
alguns gráficos para me ajudar a analisar um pouco melhor. Então, o primeiro gráfico que eu queria fazer, eu acho que não faz sentido fazer um gráfico só para esse valor, porque só tem um número, 2.3, acabou, não tem muito o que ver. Porém, para a segunda tabela, eu vou clicar nela, inserir e vou colocar aqui um gráfico de colunas. Assim a gente consegue analisar, ó, por transportadora, qual que teve entrega mais rápida, qual que teve entrega mais demorada, etc. Mas algo interessante de se fazer, pessoal, o gráfico de colunas tem uma desvantagem. Os nomes acabam ficando um pouco ruins de ler. Então, vou te dar uma outra dica. Deleta esse gráfico de colunas e insere um gráfico de barras no lugar. Tá aqui mesmo, no mesmo lugar de colunas, mas aqui embaixo, a barra. Porque olha que bonito que fica, bem mais organizado os nomes. A gente pode pegar esse gráfico aqui, puxar ele bem aqui para baixo, e vai ficar bem mais fácil de entender a situação. Vou deletar esse total aqui na direita e remover essas caixinhas que aparecem para a gente ganhar espaço. Então vem aqui em cima no botão de campo e ocultar tudo. Ó. Pronto. Agora, sabe o que seria interessante? Se a gente conseguisse ver de forma organizada, maior para o menor, menor para o maior e etc. Aqui, no caso, está em ordem alfabética, digamos assim, né? Tem transportadora 1, 2, 3, 4, 5. Mas não necessariamente isso quer dizer, ó, isso corresponde ao valor do tempo da entrega. Então vamos organizar isso de forma mais bonita. Eu vou clicar aqui em cima no filtro, mais opções de classificação, e eu quero organizar, pessoal, de forma crescente, utilizando o tempo médio. Ok. Agora vai ficar organizado para mim, não em ordem alfabética, mas sim em questão dos valores. E aqui no gráfico eu consigo ver justamente isso, ó. A maior transportadora, o maior prazo fica em cima. E isso não é bom, né? O maior tempo de entrega está lá em cima. E o menor tempo de entrega está aqui embaixo. Então qual que é o melhor nesse caso? O maior? Não. Nesse caso é o contrário. Quanto menor, melhor, porque entrega mais rápido. Vamos até trocar o título aqui desse gráfico para tempo médio entrega em dias. Lembrando, pessoal, quanto menor, melhor, tá bom? Nesse caso aqui. Então sempre aqui o que está no último é o melhor, é o mais rápido. Então aqui a gente consegue analisar de forma gráfica e, trocando aqui em cima os filtros, pode ser que mude uma transportadora com a outra. Em 2025, a segunda linha é a transportadora 1. Porém, quando eu coloco em 2024, a segunda linha é a transportadora 3. Então acaba reorganizando ali os dados. Nessa tabela aqui dos meses, eu posso fazer algo bem parecido. Porém, um gráfico que eu gosto de utilizar para analisar datas, meses, tempo, é um gráfico de linhas. Porque eu acho que ele tem uma fluidez melhor, ó. Vou deixar ele aqui do lado, puxar ele aqui um pouco para o canto e remover essas informações que eu não vou usar. Inclusive, botões de campo, vou ocultar tudo. E do mesmo modo, pessoal, esse gráfico aqui de linhas, ele também funciona ao clicar no filtro. Ele vai me mostrando apenas a informação que eu selecionei. Ó. Dessa forma, eu consigo fazer essa análise de dados e entender qual transportador entrega mais rápido, qual demora mais, qual foi o melhor mês. Será que tem uma relação dos meses? Vamos filtrar tudo, ó, limpar o filtro e ver tudo. Olhando assim, pessoal, não dá para ver muita coisa, né? Parece que é quase uma linha reta, mas eu vou te dar uma ideia interessante. Tenta melhorar esse eixo para remover esses espaços vazios. Clica com o botão direito do mouse nesses números à esquerda, formatar eixo, e aqui à direita, eu vou deixar o mínimo começando no número 1.5. Enter. Beleza? Ó, melhorou bastante agora o visual. Eu acho que assim tá bom. 1.5, será que é pouco? Vamos deixar em 1.7. Enter. É isso aí. Vou fechar esse painel aqui. E agora melhorou bem, ó. Parece que sim, faz sentido, né? Vamos clicar aqui em 2025 e ver o que aconteceu. Aparentemente fica aqui, ó, uma montanha russa nos primeiros meses. E depois parece que o prazo aumenta muito, né? De junho para novembro. Aumenta bastante. Será que aumentou porque teve mais pedidos? Não sei, seria algo para a gente analisar. Mas o bom é que o gráfico já nos mostra essa situação, né? Tá aumentando. Em 2024, aparentemente aconteceu a mesma coisa, ó. 25, 24, 25, 24. Consegue ver a tendência? Ele dá um pico, ó. Ele começa a crescer aqui no final, ó. 2024 cresceu no final, 2025 também cresceu no final. Pessoal, agora continuando as análises, se a gente verificar, fizemos aqui, né, o tempo médio de entregas. E a gente demorou bastante. Será que passou o quê? Uns 30 minutos de vídeo, de aula? Para não ficar estendendo muito e muito complicado, eu acho que é até interessante você me dizer. Se você, eu vou continuar, eu vou fazer todas as análises, não tem problema, porém eu vou ir um pouquinho mais rápido, sem ficar dando muita descrição, muito detalhe e tudo mais. Eu vou realmente fazer aqui como se eu estivesse fazendo no meu dia a dia, claro, um pouquinho mais lento para ir explicando e falando algumas coisas, mas não tão detalhado quanto eu fiz. Às vezes, se você quiser um vídeo mais detalhado, deixa nos comentários aí, pessoal. Escreve, manda mais, porque eu sei que você gosta desse tipo de conteúdo. Aí eu consigo trazer mais conteúdos nesse assunto, ou às vezes até explicar visões diferentes, tipos de análises, gráficos diferentes, que eu não usei aqui, mas poderia usar. Explicar o porquê que eu usei, porquê que não, etc. E fazer
outras ideias desse tipo de conteúdo, tá bom? De análise de dados, que eu sei que é muito importante no dia a dia. Então, só me deixa saber, escreve e manda mais, tá bom? Mas vamos lá, agora a gente precisa analisar isso aqui, ó, pedidos entregues e pedidos pendentes. Ela precisa saber o que foi entregue e o que não foi. Para isso, eu vou voltar aqui no meu Excel e, aparentemente, pessoal, a maioria das coisas já foram entregues, porque já tem uma data de entregue. Tem aqui umas lacunas, né, alguns pontos vazios. Então, talvez seja realmente isso, ó, que está faltando, né, essas partes vazias. Mas, aparentemente, a maioria foi entregue. Eu não estou vendo nenhuma coluna que me diz o status. Se foi entregue, se não foi, não tem nada disso aqui. Então, aparentemente, quase tudo já foi entregue. Mas, bom, se é uma análise que foi solicitada, vamos fazer. Eu vou pegar aqui, pessoal, esse cabeçalho que eu já fiz, copiar, e aqui do lado eu vou colar ele, ó. Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Eu vou trocar esse título, até colocar talvez uma cor diferente, um verde, e vamos escrever pedidos, entregues e pendentes. Enter. Como que eu poderia fazer para analisar isso? Sabe uma ideia interessante? A gente poder ter simplesmente um resumo, quanto que foi entregue e quanto que está pendente. E depois comparar por mês, por transportadora, igual a gente fez antes. Tudo bem que dá para você comparar também por região, por número de pedido, por cliente, etc, 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 etc. Dá para fazer várias análises diferentes. Eu vou pegar aqui, aproveitar, pegar a tabela que eu já fiz, Ctrl C para copiar, venho aqui do lado, Ctrl V para colar. E vou mudar a cor dela. Design, pegar aqui uma cor verde, para combinar com o título que eu coloquei. Só que esse prazo médio, pessoal, eu não vou usar mais prazo médio, né? Não faz sentido. Eu vou usar o que foi entregue e o que está pendente. Então, como é que a gente pode saber o que foi entregue e o que foi pendente? Nossa, que situação complicada. Sabe algo que pode te ajudar, que pode facilitar o seu dia a dia? Volta aqui na sua tabela e coloca uma coluna nova lá no final. Talvez para te dizer o que está pendente e o que foi entregue. Como que a gente pode fazer isso? Muito simples, pessoal. É só a gente usar a coluna da data de entrega e verificar se tem data de entrega porque foi entregue, se não tem porque não foi. Simples. Pelo menos é isso que está falando aqui essa tabela. Porque não existe, pelo menos não estou vendo nenhuma coluna com status. Ah, professor, tem um status aqui que diz que pedido entregue, pedido cancelado. Não tem nada disso aqui. Então a única informação que eu tenho é aquela data. Se não tem data de entrega é porque não foi entregue. E como a gente pode ver, pessoal? Ah, não, professor, mas tem aqui uma data de entrega lá para 2030. Nem chegou 2030 ainda. Mas não é o caso. Não tem nada aqui de 2030. Tudo que está aqui de data já foi entregue. Janeiro de 2026 já passou, já foi entregue. Então tudo. É isso que eu tô falando. Não faz sentido sim usar aquela coluna. Então uma coluna nova que eu vou fazer aqui é um status de entrega. Enter, aumenta um pouco e coloca aqui uma cor diferente, né? Igual a gente já estava usando antes. Novamente, pessoal, uma fórmula que vai nos ajudar muito, igual fórmula C. Ajuda basicamente para tudo, né? Clica duas vezes na fórmula C, 1, 2, e o que eu quero fazer aqui é o seguinte: se tiver data, foi entregue, se não tiver, não foi. Teste lógico. Eu vou pegar aqui, por exemplo, a data de entrega, vamos clicar na barra de fórmulas, se ela for igual, abre e fecha aspas, ou seja, se for igual a vazio, ponto e vírgula, não foi entregue. Então, abre aspas, eu vou escrever um texto aqui dentro. E o texto que eu posso escrever é pendente, fecho aspas, ponto e vírgula. Porém, caso contrário, caso não é vazio, então é porque foi entregue. Abre aspas, entregue, fecho aspas, fecho parênteses, enter. Simples assim, pessoal. Agora, onde a fórmula C identificar que não tem data, fica como pendente. E se, caso contrário, fica como entregue. Ah, professor, mas e aquelas colunas onde não tem o transporte? Lembra que tem coluna que está vazia, que não tem transporte? O que a gente faz nesse caso aqui? Como é que resolve esse status de entrega? Será que considera como entregue ou como pendente? E aí, que situação delicada, né? Nesse caso, pessoal, o que dá pra gente fazer? Talvez desconsiderar aquelas colunas. É uma situação. Talvez a gente desconsidere aquelas colunas lá, tá bom? Ou se você quiser, a gente pode deixar do jeito que tá aqui. Eu vou deixar do jeito que tá aqui, né? Porque eu vou usar simplesmente a data para saber se foi entregue ou não. Eu acredito que faça sentido dessa forma. Mas se você quiser remover ali o transporte, é só você colocar um outro C aqui no começo. Se o transporte foi igual a nada, então pendente. Caso contrário, faça todo o cálculo novamente, né? Enfim. Ou acho que dá até para fazer aqui, né, pessoal? Acho que faz sentido, né? Desconsiderar a transportadora. Porque se não tem transportadora, será que não foi entregue? Apesar que isso não quer dizer que não foi entregue, né, pessoal? Complicado, é uma situação delicada nesse caso. Eu vou deixar assim mesmo, entregue pendente. Vou considerar apenas a data de forma exclusiva como critério.
Vou voltar aqui nas análises e agora é fácil de eu fazer. Como eu adicionei uma coluna nova, é muito importante clicar em dados, atualizar tudo, só para recalcular aqui os valores, né? Porque foi uma coluna nova que a gente adicionou. À direita eu vou remover esse prazo de entrega e vou colocar agora, pessoal, a última coluna que a gente adicionou aqui, ó, status de entrega. Colocar onde? Pode colocar, por exemplo, tanto faz, nas linhas ou nos valores. Você que escolhe. Eu vou colocar primeiro nas linhas. Por quê? Porque eu já vejo todos os status que eu tenho. Entregue e pendente. Mas quanto que eu tenho de cada um? Simples. Eu pego o próprio status e coloco nos valores. Porque o Excel vai fazer para mim uma contagem. E aí ele vai me dizer o quanto que eu tenho de pendente e de entrega. Ó. Tá uma proporção aparentemente boa, né? Não sei, será que tá bom, será que tá ruim? Uma forma da gente saber se tá bom ou ruim, muitas vezes é colocar, inserir um gráfico de pizza, um gráfico de rosca, porque assim a gente consegue ver a proporção de uma coisa para outra. Olha, olhando aqui esse gráficozinho de rosca, parece que tá bom, né? Um tantão aqui foi entregue, só um pedacinho, só uma fatiazinha que não foi. Vou melhorar um pouco esse gráfico aqui, clicando em lista de campos, ocultar tudo. E nesse sinalzinho de mais, vou colocar a legenda na parte de baixo. Ou superior ou inferior, pode ser aqui inferior, é isso. E o que dá para fazer, pessoal? Essa rosca azul, a gente clica só nela, cuidado, se você clicar em tudo, vai selecionar tudo. Então você tem que clicar uma vez, clicar de novo para selecionar só a rosca azul. Botão direito, formatar ponto, e vamos colocar na caixinha de cor, preenchimento, verde. Vou pegar aqui um verde. E a outra parte a gente coloca de vermelho. É isso aí, posso fechar e fica dessa forma. Agora fica mais visual, né? O legal do gráfico de rosca é que você pode colocar porcentagem nele. Ó. Clica no mais, rótulos de dados, e coloca mostrar. Só que está mostrando um número. Para mostrar porcentagem, botão direito, formatar rótulo de dados, e aqui à direita você ativa porcentagem e desativa depois o valor. Pronto, ó. Dá até para você puxar para fora esse número aqui, ó. 5%. E aqui esse outro é... Opa! Estiquei o gráfico ali sem querer. Não tem problema, ficou bom, ficou até melhor. Olha, ó. 5%, 95%. Vou até voltar um pouquinho, na verdade. Mais um pouquinho. Ou dá para voltar tudo, né? Aqui, pessoal, beleza. 5% e 95%. Se você quiser, dá até para aumentar um pouco o tamanho da letra, dos números, ó, para ficar mais fácil de ver. Então, além da gente ter os valores, também temos aqui a porcentagem. E do mesmo modo, dá para fazer por fornecedor, por frete, etc, etc. Só que algo legal de fazer aqui, pessoal, é também colocar uma segmentação por ano. Sim, a gente pode aproveitar a segmentação que já foi feita aqui no começo. Mas como está um pouco distante, ó, eu vou colocar de novo, não custa nada. Eu vou análise de tabela dinâmica, inserir segmentação, vou colocar aqui uma segmentação por ano, ok? E nesse caso eu vou deixar uma cor verdinha para combinar com o que a gente está fazendo e vou colocar ele aqui do lado direito. Se eu quiser ver apenas a proporção de 2025, olha só, foi tudo entregue. 2026, tudo entregue. 2024 também. Só aconteceu alguma coisa? Realmente, né, pessoal? Vai ficar aqui data de entrega. Já sei o erro que aconteceu. Tá vendo que tá ou é 100% ou sempre é 100%? Porque esse filtro, ele tá usando em consideração a data de entrega. Mas se a data de entrega não tem nada, como é que ele vai mostrar aqui? Não faz sentido. Olha, ele tá usando essa coluna aqui, ó. Essa data de entrega, a coluna D. Então ele tá usando essa coluna para filtrar. Talvez realmente não faça sentido. Então nesse caso específico eu vou usar a data do pedido, só nesse caso específico, tá? Eu vou ter que remover essa segmentação. Primeiro deixa eu limpar ela, dar um delete. Só que tem um problema, pessoal. Não tem análise, inserir segmentação. Não tem uma segmentação que me mostre o ano a partir da data do pedido. Só tem data da entrega. Por quê? Porque eu não usei a tabela dinâmica com essa data. Então eu preciso primeiro usar a tabela para ela quebrar, para depois mostrar aqui dentro. Como assim? Olha, clica nessa tabelinha dinâmica. Deixa eu fechar esse painel. Pronto, aqui ó, nas configurações da tabela dinâmica. Eu tenho que pegar a data do pedido, pego o seguro e colocar dentro das linhas, para o Excel poder quebrar para mim, nessa estrutura, ó, ano, trimestre, mês e data, para aí sim eu poder usar aquela segmentação com ano. Agora eu vou remover isso daqui, né, porque eu não vou usar. Beleza, agora sim, vamos voltar aqui na segmentação de dados, e lá no final já vai ter, ó, agora 2 anos, data de entrega, e 1 ano com data do pedido. Eu vou usar com data do pedido, ok? Beleza. Se eu colocar 2024, essa é a situação, 2025 essa daqui. Muda pouquinha coisa, né? Dá para ver o gráfico mexendo, mas é muito pouco. Muito pouco. Talvez seja até interessante, botão direito nessa porcentagem, formatar rótulos, colocar o número como porcentagem,
porém com 2 casas decimais. Beleza, é isso aí. Vou fechar, porque assim fica mais específico, pessoal, olha. Melhorou um pouco. Essa segmentação, vou colocar ela uma corzinha verde. É isso aí, diminuo aqui um pouco e pronto. Inclusive, não tem nem pedido em 2026, ó. O que aconteceu foi entregas em 2026. O pedido era de 2025. Então acabou virando o ano, né? Beleza, então pedidos entregues está aqui, ó. A gente fez os pedidos entregues. Agora, verificando lá o e-mail, a gente tem o que mais para fazer? Frete previsto versus frete real. Bom, pessoal, essa situação aqui de frete previsto versus frete real não tem nessa minha planilha aqui, ó. Não consta, não tem. Só tem data do pedido e data da entrega. Não tem. Com certeza, talvez teria que ter uma coluna adicional falando a previsão de entrega, mas não tem, pessoal. Olha, não existe essa frete previsto. Só tem isso aqui, ó, frete previsto, né? E frete real. Ah, talvez seja o valor, dinheiro. Talvez. Então, ó. Então não é data. É o valor. Tá, faz sentido. Beleza. Então, retiro o que eu disse. Tem sim, ó. Frete previsto versus frete real. Calcular a diferença de um com o outro, né? O que era um, o que era o outro, e talvez um menos o outro. Será que é possível? Um menos o outro? Dá para fazer também, beleza? Mas vamos começar só com essas 2 colunas aqui. Eu faria o seguinte, ó. Vamos copiar o título, colocar aqui do lado. E nessa análise a gente vai ter o quê? Frete previsto versus real. Vou colocar uma cor diferente. Pode ser um vermelho agora. E a tabela dinâmica, vamos copiar uma que a gente já fez. Copio, colo aqui do lado. E essa tabela dinâmica, pessoal, eu vou limpar ela, remover tudo. E eu vou pegar aqueles 2 valores, ó. Frete previsto, coloco nos valores, e o frete real, coloco aqui no valor também. A gente vai conseguir ver os 2 valores, ó. Daqui a pouco a gente melhora a formatação. Eu gostaria de ver mês a mês. Mês a mês. Porém, eu vou colocar um filtro por transportadora, por ano também. Eu vou colocar aqui mês a mês, pode ser a data da entrega, não, vou colocar aqui, pessoal, talvez a data do pedido. Data do pedido, acho que faz sentido, data do pedido, ó. Mês a mês, vou pegar aqui direto o mês, ó, clique seguro, coloco aqui dentro das linhas. Beleza. Mês a mês, data do pedido. Vamos só alterar essa formatação de verde e colocar no design e pegar uma formatação laranja para combinar. Além disso, trocar esses valores para dinheiro, para a gente ver o que está acontecendo. Vamos aqui embaixo nos valores, configuração, e colocar no formato como moeda, ok, ok. E aqui também, no campo 2, formato, moeda, ok e ok, beleza. É uma diferença boa, né? Deu aqui, ó, mais de 100 mil reais de diferença de um para o outro. Só que além disso, a gente pode ainda colocar, nesse caso, filtros, segmentações, e aqui dá para explorar bastante, pessoal. Na segmentação, eu posso utilizar a transportadora para ver se realmente muda muito frete. Qual será que é a transportadora que mais tem essa variação de frete, né? Enfim, dá para a gente analisar por transportadora, e também analisar por ano da entrega, por ano do pedido. Ok, beleza. Deixar esse ano do pedido aqui. Transportadora eu deixo ela aqui. E vamos diminuir esse ano. Puxar um pouquinho para cima. E a transportadora eu deixo aqui para baixo. Agora, quando eu clicar na transportadora, quero ver só a transportadora 3. Vai mostrar só as variações da transportadora 3. Só da 2, só da 1, 2025, 2024, etc. Eu vou aproveitar também e colocar essa segmentação de dados com a corzinha laranja, para combinar com o que a gente está usando aqui. E algo que eu acho que fica bem legal, pessoal, é inserir um gráfico de colunas, para conseguir mostrar e comparar essas 2 variações. Eu vou esticar esse gráfico aqui um pouco para a direita, puxar esse filtro aqui para cima e remover algumas coisas desse gráfico que a gente não vai usar. E pegar essa legenda e colocar ela para baixo. Ó, legenda, parte inferior. Assim a gente consegue ver, ó, qual que era o previsto, qual que foi o real. Fica aqui, ó, um do lado do outro. Ó. Aparentemente, sempre, o frete real é um pouco maior. E o que dá para fazer agora é realmente ter uma coluna que só calcula essa diferença de uma coisa com a outra. Dá pra gente fazer isso, inclusive, pela tabela dinâmica, tá bom? Essa diferença do previsto menos o frete real. Vou te mostrar como. Deixa eu copiar e colar essa tabela dinâmica aqui. Ctrl C, Ctrl V aqui do lado. Nessa tabela dinâmica, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em cima, análise de tabela dinâmica, e vou fazer um campo conjuntos e itens para inserir uma coluna nova na tabela dinâmica. Assim eu não preciso inserir uma coluna nova na minha planilha. E essa coluna nova eu vou chamar ela de diferença. E basicamente, ó, a fórmula dela vai ser o valor
Eu vou colocar o valor real, tá? Valor real, frete real, 1, 2, menos o frete previsto, 1, 2. Ok? Pronto. Agora a gente tem essa coluna nova, que é basicamente a diferença de uma coisa com a outra. Só teve um mês, ó, que ficou negativa a diferença, ó, que foi no mês de março. Agora, a partir dessa coluna, o que a gente pode fazer? Remover essas duas colunas do frete e deixar só a diferença, porque não precisa ver tudo de novo. Se a gente quiser ver o valor previsto e real, já tem na coluna anterior. Removo aqui, ó, os fretes e deixo só a diferença. E a partir disso, eu posso inserir um gráfico de linhas, por exemplo. Linhas, colunas, enfim. Você pode inserir aí um gráfico que você acredita que faça sentido. Mas eu acho que aqui um gráfico de linhas dá pra gente ver bem, pessoal. A gente consegue analisar, entender o que está acontecendo com essa diferença. Ó. Vamos lá, transportadora 2, 3, 4. Olha que curioso, a transportadora 3 parece que começou a errar muito o frete, ó. Tanto é que ela estava cotando um frete e começou a subir muito, ficou totalmente fora da cotação, né? Legal, a gente conseguiu pegar por aqui. Uma outra análise que dá pra gente fazer, pessoal, é o custo logístico total e depois a satisfação do cliente. Custo logístico total seria uma das últimas colunas que a gente tem. Aqui a gente tem quantidade, valor da mercadoria, custo de armazenagem, custo do seguro. Bom, dá pra gente considerar várias coisas, né? A gente tem o valor da mercadoria, talvez possa ser considerado, custo de armazenagem, custo do seguro e frete real. Eu acredito que o frete da mercadoria não entra nesse custo total, né, da logística e tudo mais. Então, vou considerar o frete real, custo de armazenagem, custo do seguro. Como que a gente considera essas três colunas juntos na nossa tabela dinâmica e tudo mais? É só a gente colocar isso nos campos, porque a própria tabela dinâmica soma pra gente esses valores. E assim a gente vai saber esse custo total. E esse custo total a gente pode fazer a mesma coisa. Fazer por mês, por ano, por transportadora e etc. Então, para aproveitar e ganhar tempo, olha o que eu vou fazer. Eu vou selecionar todas as colunas, ó, desde a U até a I, copio, e aqui do lado, ó, eu colo. Realmente eu dupliquei essas análises. Ó. Eu só vou colocar uma cor diferente. Vamos fazer aqui agora um amarelo. Por quê? Porque eu não usei amarelo ainda. Inclusive com a segmentação. Vou colocar amarelo. Só que a primeira tabela de... Opa, vamos trocar esse título aqui também. Ó. Colocar um laranja. O nome que a chefe pediu é custo logístico total. Beleza. Vamos colocar aqui então, ó. Custo logístico total. Beleza. E nesse caso, pessoal, eu vou considerar... Vou remover primeiro esses valores, ó. Que eu não vou usar. E vou considerar ali só as tabelas que a gente vai usar. Só as colunas. Que seria o frete real. Vamos dar um tique agora aqui, ó. Marcar. Custo de armazenagem. Custo seguro. Pronto. Infelizmente, pessoal, esse gráfico aqui de baixo, ele fica associado à tabela dinâmica anterior. Ele não vai dar para utilizar ele, tá bom? Então vou ter que remover ele, realmente. Então nessa tabela a gente já consegue ver, ó, cada tipo de custo diferente. Tem essa análise, né, para verificar cada custo. Só que, pessoal, nessa tabela a gente não consegue ver, por exemplo, o total. Ele não nos mostra. Sim, eu até consigo colocar uma coluna aqui no final para nos mostrar esse total. Mas, em questão de gráfico, não fica muito bom. Então, o que dá para a gente fazer? Criar mais um campo calculado. Então, nessa tabela nova que a gente tem aqui, análise de tabela dinâmica, conjuntos e itens, campo calculado, eu vou colocar custo logístico total. E vamos fazer esse cálculo, ó, igual, eu vou pegar o valor real mais o custo de armazenagem mais o custo do seguro. E vou clicar no OK, pronto. Agora essa coluna que já estava aqui antes, a gente remove ela. E assim a gente vai saber esse custo logístico total, ó, que seria aquelas três colunas anteriores que a gente pode ver de forma descritiva ou totalizado aqui. Mas é muito importante colocar isso em moeda, certo? Então a gente já aprendeu a fazer isso. Vamos colocar em moeda. E, olha um truque legal. Pega essa tabela dinâmica, seleciona, pega na borda dela e arrasta ela aqui para trás, ó, para você colocar exatamente onde você precisa. Esse gráfico de linhas eu vou deletar também. E agora, nessa tabelinha dinâmica, eu vou inserir um gráfico de colunas, pode ser, pessoal. E aqui a gente vai conseguir ver o quê? O custo logístico total. Eu vou até colocar esse gráfico com um design diferente, ó. Vou colocar aqui um fundo escuro e as cores, vou pegar uma cor amarela aqui em cima no layout. Pronto, aí a gente vai ter o custo logístico total. A transportadora fica aqui do ladinho. Por transportadora, olha que legal que fica, hein, pessoal? A gente consegue ter um dashboard bem detalhado. E dá para ver que algumas transportadoras aumentam muito o custo mais ali para o final do ano, né? Como foi o caso da transportadora 7. Aumentou muito. Mas enfim. E a última análise que a chefe pediu, lembrando, né, pessoal, tô fazendo um pouquinho mais rápido agora, porque senão vai ficar um vídeo de 10 horas.
Mas se vocês quiserem, eu trago, não tem problema. Só comenta, como eu falei, manda mais. Satisfação dos clientes. Satisfação dos clientes. Beleza. Vamos lá. Satisfação dos clientes. Eu posso copiar o título, colar aqui do lado. E satisfação dos clientes. Para fazer a satisfação dos clientes, a gente pode usar uma das últimas colunas que temos, que seria basicamente a nota que o cliente deu. Olha só, aqui ó. Satisfação que vai de 1 até 5. Inclusive tem alguns campos vazios, né? Mas enfim, eu vou pegar aqui uma tabela dinâmica, que já fizemos, ó, pode ser essa daqui anterior, copiar e colar ela aqui do lado. Agora, como a gente está usando um layout preto, eu vou colocar essa tabela dinâmica com uma cor mais escura também. Vou pegar talvez aqui um cinza, ó, acho que faz sentido. Só que eu não vou usar nada de valores agora, nada de dinheiro. Eu vou usar o quê? A avaliação. Vou pegar a avaliação, mas cuidado, hein, pessoal. Quando você usa satisfação aqui, ó, e coloca nos valores, me diz aí, como é que tem uma avaliação 50 se o máximo é até 5? De 1 a 5, como é que saiu 50? Porque o que o Excel está fazendo aqui? Uma soma. Mas a gente não pode usar uma soma, e sim uma média. Então, novamente, a gente tem que trocar esse campo, cuidado, não é soma, é média. Ok? Beleza? Agora faz sentido, mas olha só, dízimas periódicas, né? Um monte de número depois da vírgula. A gente pode ajustar isso daqui resolvendo o problema das casas decimais. Então vamos deixar tudo como número com 2 casas decimais, ok? E ok. Pronto. Agora sim, pessoal. Aqui a gente consegue ter a média de satisfação do cliente por mês, porém também daria para ter por transportadora, que eu acho que fica até melhor ainda de se ter. Então para isso eu vou selecionar essa tabela dinâmica aqui, copiar, aqui do lado a gente vai colar e vou trocar os meses e colocar a transportadora aqui nesse lugar. Coloco aqui embaixo e pronto, porque vai que tem alguma transportadora que não tá nada bom. Opa, só ficou aqui a transportadora 7, porque com certeza alguma segmentação de dados está associando essa última tabela dinâmica aqui. Tá bom? Mas depois a gente pode remover isso. Vamos lá inserir aqui, pessoal, uma segmentação de ano, para ficar fácil da gente poder filtrar só o ano que a gente precisa. Vou filtrar pelo ano da data do pedido e colocar essa segmentação numa cor cinza. Beleza? Aqui ó, a cor cinza. Se eu filtrar, eu tenho que ter certeza que ela vai filtrar todas as tabelas dinâmicas. Botão direito, conexão. E eu quero filtrar, pessoal, a tabela dinâmica 10 e a 11, que seria basicamente a última, né? Ou 10 e 9, que é as últimas tabelas que eu fiz. Então tem que ser os maiores números. Só que tem um detalhe, como a gente saiu copiando e colando várias tabelas dinâmicas, você vai perceber que nessa segmentação de dados, ficou associado várias tabelas dinâmicas, que não necessariamente a gente quer. Por quê? Porque a gente copiou e colou. Então quando copia e cola, vem tudo junto, né? Inclusive essa segmentação. Então vou deixar aqui ó, apenas a 10 e a 9, ok? Beleza? Agora quando eu filtrar aqui o ano, ó, vai filtrar só essas duas últimas. E a transportadora, pessoal, é um problema, porque a gente também tem que ver tudo, né? Como é que a gente faz? Vamos limpar isso aqui então, ó, limpar a transportadora. E opa, aqui limpou também, ó. Então vamos, botão direito, desassociar conexão e deixar só com o que a gente precisa, que provavelmente nesse caso vai ser a tabela 7 e 8. Depois que você der uma limpada nessas conexões do relatório, aqui a gente já consegue ver, ó, as transportadoras, a avaliação de cada transportadora. Aí dá para limpar ali, né, o filtro de valores e mostrar só o que é maior do que 0. Para remover, opa, na verdade não, né, tem que remover essa transportadora aqui, ó, que não tem nada. Como que a gente pode fazer isso, ó? A nota ali tá dando 4,5, mas não faz sentido, né? Então, nesse último caso, pessoal, a gente pode clicar aqui no filtro mesmo e talvez remover essa transportadora, ó. Ok? Beleza. E aqui eu acho que eu vou até inserir um gráfico de colunas ou barras, pode ser, e vou organizar aqui na opções de classificação, de modo a me ajudar a verificar as menores notas para as maiores notas, para entender qual transportadora tem as melhores notas. Ó. A 1 é que tem a menor nota e a 5 é o que tem a maior nota de satisfação do cliente. E assim a gente consegue, pessoal, responder aquelas 5 perguntas da chefe. Olha o tanto de análise que deu, tanto de tabela dinâmica, tanto de gráfico. Realmente, pessoal, fazer análise no Excel é algo simples, porém, se você for elaborando, vai ficando algo cada vez mais avançado. Mais análises, mais possibilidades. E como eu falei, se você quiser mais vídeos sobre esse assunto, deixa nos comentários, porque todo dia tem vídeo novo. Então, escreve aí, manda mais, e quem sabe eu trago uma versão número 2 da chefe Ana Maria, tá bom? Com novas análises, novas
relatórios para a gente analisar. Valeu, pessoal, e até amanhã. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot e, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.